Meus amigos, minhas amigas, nosso endereço na internet no YouTube é @jonasvarela1374. Temos também um outro endereço mais antigo, esse aqui é o atual. Contamos com 28 inscritos. O nosso mais antigo é varelajonas71@gmail.com. Nós temos mais inscritos ali naquele. Portanto, meus amigos, os nossos vídeos são assuntos variados e diversos. E no momento o assunto é religião. Estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. Nós já chegamos até aqui, concluímos a primeira parte da Bíblia Sagrada, a leitura. O Pentateuco se refere aos 5 primeiros livros. Estamos agora na segunda parte da leitura da Bíblia Sagrada nos livros históricos. Estamos justamente no 5º livro histórico, 1º e 2º Reis. É o 10º livro na Bíblia Sagrada, né? A nossa contagem geral. Então, 1º e 2º Reis da glória à ruína. Os livros dos reis relatam acontecimentos que vão de 971 a 561 a.C., continuando a história da monarquia iniciada com Saul e Davi. Depois de Salomão, o império se divide em 931 a.C. em 2 reinos. O reino de Israel, com sede em Samaria, que caiu em poder da Assíria em 722 a.C., e o reino de Judá, com sede em Jerusalém, que caiu em poder da Babilônia em 586 a.C. Mais do que uma relação pormenorizada de acontecimentos, estes livros fornecem uma reflexão crítica sobre a história do povo e dos reis que o governaram. A fidelidade a Deus leva à bênção e à prosperidade. A infidelidade leva à maldição, à ruína e ao exílio, conforme 2º Reis, capítulo 17, versículos 7 a 23. Meus amigos, estamos aqui na leitura já da segunda parte do 1º livro dos Reis. Salomão, da sabedoria à loucura. Fizemos a leitura do primeiro assunto, um rei sábio. Estamos agora na leitura do segundo assunto, da segunda parte do 1º livro dos Reis, um rei construtor. E o capítulo 8, Nós fizemos a leitura do capítulo 7, concluímos a leitura do nosso vídeo anterior e as explicações do mesmo. E hoje nós continuaremos a leitura do 1º livro dos Reis, no seu capítulo 8, que conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, O capítulo 8 conta com, deixa-me ver aqui, 66 versículos, Exatamente. Primeiro tópico do capítulo 8, Deus está no meio do povo. Segundo tópico, Deus protege o poder político? É uma pergunta, uma interrogação. Terceiro tópico, converter-se para ter uma nova história. São 3 tópicos aqui no capítulo 8, Então vamos para a leitura do mesmo, em seus 66 versículos. Capítulo 8, 1º livro dos Reis,
Primeiro tópico, Deus está no meio do povo. Primeiro versículo, Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para transportar da cidade de Davi, que é Sião, a Arca da Aliança de Javé. Versículo 2. Todos os homens de Israel se reuniram durante a festa com o rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º mês. Versículo 3. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes carregaram a arca. Versículo 4. E, com a ajuda dos levitas, transportaram também a tenda da reunião e os utensílios sagrados que estavam na tenda. Versículo 5. O rei Salomão, juntamente com toda a comunidade de Israel, reunida com ele diante da arca, sacrificou tantas ovelhas e bois que não foi possível contar nem calcular. Versículo 6. Os sacerdotes introduziram a arca da aliança de Javé no seu lugar, isto é, no recinto do templo chamado Santíssimo, sob as asas dos querubins. Versículo 7. De fato, os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, protegendo a arca e seus varais. Versículo 8. Como os varais eram compridos, quem estava no santuário podia ver as suas extremidades, mas não dava para ver de fora. Eles estão aí até hoje. Versículo 9. Dentro da arca não havia outra coisa além das 2 tábuas de pedra que no Horebe Moisés aí tinha colocado quando Javé concluiu a aliança com os israelitas, quando eles saíram do Egito. Versículo 10. Quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu o templo de Javé. Versículo 11. E os sacerdotes não puderam continuar o seu serviço por causa da nuvem. A glória de Javé encheu o templo. Versículo 12. Então Salomão disse: Javé escolheu habitar a nuvem escura. Versículo 13. Eu construí para ti um templo, uma casa onde habitarás para sempre. Segundo tópico, Deus protege o poder político? É uma pergunta. Versículo 14. O rei voltou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, e todos permaneceram em pé. Versículo 15. Então o rei disse: